Boa tarde novamente, sejam bem-vindas. Obrigada por vocês estarem aqui ao vivo, né? Porque faz toda a diferença quando a gente está aqui, até para vocês tirarem as dúvidas também. Então, assim, para mim também é muito importante quando vocês conseguem estar aqui ao vivo. Eu sei que nem todo mundo consegue, mas a gravação está aí, as dúvidas também vocês vão mandando, porque eu sei que fica com dúvida depois, então vão mandando e a gente vai conversando. Isabela perguntou hoje do copinho. Vai ter, Isabela, mas eu vou gravar um vídeo. Eu até, na minha cabeça, eu ia gravar hoje, mas não consegui. Amanhã eu vou gravar e vou mandar lá no grupo do Telegram para vocês, tá? Ensinando a dar o leite no copinho. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os 1000 dias. E tem alguns autores, tem algumas coisas que estão trazendo, estão mudando, ampliando um pouquinho desse período para 1100 dias. Ou seja, contemplando inclusive o período pré-concepção, antes da gente ter ali um bebê, pensando na saúde materna, na saúde dessa mulher, né? Na saúde da mãe. Desculpa, gente, volta. Na saúde da mulher, antes dela engravidar, porque todas as células, todo o corpo dessa mulher também, pré-concepcional, ele é importante para esse feto. Então, inclusive, alguns autores mais recentes estão ampliando esse olhar para os 1000 dias, para ampliar para 1100 dias, ou seja, contemplando aí 100 dias pré-concepção desse bebê. Eu vou explicar para vocês o que são os 1000 dias e a importância desses 1000 dias. Hoje, quando Gabriel acidentou, eu estava no hospital, era 3 e pouco da tarde. Eu até mandei mensagem para uma colega minha, que inclusive vai dar uma aula para vocês aqui no mês que vem, para a Gabi. Ela é nutricionista materno-infantil. Eu gosto muito do trabalho dela. E ela fala muito bem sobre os 1000 dias. Claro que ela fala dos 1000 dias focado na parte nutricional. E, assim, digamos que 50% do que compõe os 1000 dias, eu vou explicar para vocês ao longo dessa aula, ele está ligado, relacionado diretamente à nutrição da mãe, da mulher pré-concepção, da mulher, da mãe durante a gestação gestacional, da mãe enquanto lactante e do bebê ali após a introdução alimentar. Então a Gabi, ela tem uma bagagem muito grande para falar sobre isso. Na aula dela, que vocês vão ver no mês que vem, ela vai pincelar um pouco disso. Hoje eu pedi ela socorro, falei, Gabi, me socorre, dá essa aula para mim, para as meninas, porque eu estava meio aérea. Aí acabou que a Gabi estava na rua, foi de última hora, ela não conseguiu, mas agora eu estou bem para dar aula para vocês, para poder falar um pouquinho, explicar um pouquinho sobre isso, mas a gente carrega muito da questão nutricional falando sobre os 1100 dias, sobre os 1000 dias. Então, para a gente resumir, o que são, o que engloba tudo isso? Engloba os 9 meses de gestação, mais os 2 primeiros anos de vida do bebê. Nessa somatória, a gente tem aqui 1000 dias. E tudo isso é muito importante para a gente começar a entender como que esses 2 primeiros anos de vida do bebê, ele molda o ser humano. Ele é muito importante, ele tem muita influência em cima de como da saúde, tanto da saúde física desse bebê, eu estou trazendo aqui relacionado com algumas doenças também, eu vou explicar isso para vocês, como também como pessoa, porque o afeto molda o cérebro dos bebês. O afeto molda o cérebro desde o útero. Então, olha só como isso é importante. Eu estou falando tanto de aspectos aqui nutricionais, que envolvem também doenças. Por exemplo, por que não recomenda-se o uso de doces para os bebês antes dos 2 anos de vida? Alguém sabe me dizer? Ou tem uma ideia do porquê? Pode abrir o microfone aí se quiser ou falar no chat, se vocês quiserem, tá? Só se tem ideia ou não. Do porquê não recomenda dar açúcar doce para os bebês antes dos 2 anos de vida. Eu acho que é porque eles, nessa idade, eles estão conhecendo, né, os alimentos, os sabores, e a partir do momento que você colocar um açúcar ali, que é viciante mesmo, que é gostoso, ele vai querer só aquilo. Acho, tá? Não sei se tem a Perfeito, ver. isso sim, isso é um dos motivos e é verdade, porque o açúcar ele tem efeito viciante, gente. Quem aqui Tem.
tem Eu vício sou assim, nossa, viciada. eu preciso de um doce, eu preciso de um doce. A gente tem esse vício mesmo, porque ele vicia o paladar. Os bebês, eles Com estão construindo o certeza. paladar, quando eles conhecem, eles começam a preferir o sorvete, o danoninho, o biscoito, o biscoitinho de polvilho, ou a fruta que você dá para ele. Ele começa a ter preferências ali, porque o paladar dele está sendo moldado. Mas por um outro motivo, agora eu estou pensando lá na frente também, porque a gente tem algumas células no nosso corpo. E às vezes, alguém na minha família, ninguém teve diabetes. Ninguém na minha família teve diabetes. Mas ninguém manifestou a doença. Mas às vezes, alguém na minha família lá atrás teve um gene, e do meu marido também. E aí a gente vem carregando esses genes. Estou pegando da diabetes, tá? O exemplo que eu quero trazer em relação com o alimento. E aí, quando eu venho carregando esses genes, e o meu filho também, ele pode ter esse gene que predispõe a diabetes nos seus primeiros anos de vida, quando esse gene está lá adormecido. E se eu ofereço um alimento que tem o doce, o açúcar, eu posso acordar aquele gene para diabetes que estava adormecido e que talvez ele seria igual a mim. Que eu nem sei que eu carrego o gene, que eu não tenho diabetes, eu não manifestei, e ele pode ser que ele não se manifeste. Mas nos primeiros anos de vida, algumas doenças, elas podem se manifestar quando a gente acorda aquele gene que carrega aquela carga ali, por exemplo, para desenvolver uma diabetes. Então, se eu evito o uso de açúcar para o bebê antes dos 2 anos, além de não viciar o paladar dele, a gente está trabalhando ali uma alimentação, digamos, mais saudável, e eu vou falar sobre isso com vocês também, é importante para a gente continuar deixando dormir esses genes que talvez essa criança, um futuro adulto aí, adolescente, não iria desenvolver, porque eu não estimulei esse gene de acordar. Por isso que esses primeiros anos de vida, muitos fatores genéticos da criança ou vão continuar adormecidas, assim como está na gente, a gente vai só ser portador daquilo, mas sem manifestar, ou de fato a gente vai desenvolver, vai acordar alguma coisa para desencadear alguma doença, como, por exemplo, a diabetes nas crianças antes dos 2 anos. E aí isso é muito sério, porque a gente vive hoje no mundo do fast food, né? A gente vive hoje no mundo dos embutidos, dos enlatados, porque a gente é uma geração com pressa, é uma geração onde cozinhar dá trabalho. E aí eu não estou julgando, gente, porque eu falo que aqui na minha casa, muitas vezes eu preciso recorrer a alguma coisa mais prática. E isso é falta também, né, de me planejar, de me organizar. Mas eu estou falando só porque a gente está todo mundo no mesmo barco. É corrido. E aí, quando a gente vem, principalmente com as crianças, elas querem o que está no nosso prato. Elas querem o que eu como. Como que eu falo para o meu filho que ele tem que comer brócolis, alface, cenoura cozidinha, eu cozinho tudo para ele na introdução alimentar e eu sento de frente para ele logo na introdução alimentar e o meu prato tem ali um monte de embutidos, de industrializados e o dele está ali, só o cozidinho no vapor e eu quero que ele coma aquela comida. A gente come com os homens também. E é o exemplo. E aí eu comecei a falar disso, fui lá na frente falando um pouquinho da diabetes e como isso pode se manifestar, mas agora eu vou voltar, vou trazer lá para essa parte do início aqui da concepção desse bebê. Todos esses genes, né, meu e do meu companheiro, esse bebê traz a carga genética minha e do meu companheiro. E durante a gestação, quando esse bebê está no seu útero, você consegue moldar, inclusive, o paladar do seu bebê. Por isso que eu falei que a Gabi é uma ótima pessoa, ela dá essa aula muito bem falando da parte nutricional, porque ela é nutricionista materno-infantil. Eu aprendi muito com ela também, do que eu estou falando para vocês. Durante a gestação, a gente começa a moldar o paladar desse bebê. Reparem, para vocês verem, Dani que já tem filhos, se o filho tem alguma preferência, eu não estou falando de alimento, eu estou falando de sabor. Eu gosto mais de amargo, eu gosto mais de azedo, eu gosto mais de algo mais doce. Logo ali nos primeiros anos de vida, isso vai crescendo. Normalmente, se você fizer uma retrospectiva, durante a gestação, eram alimentos que você consumia. E os alimentos que a gente consome durante a gestação, eles fazem bem não só para a gente, ou mal, né? Mas também para o bebê. Porque isso tudo vai para o nosso bebê ali através da nutrição, do cordão umbilical, mas também através do líquido amniótico. E o bebê, através do líquido amniótico, ele toma o líquido amniótico também, ele começa a ter sensações.
esse bebê desde o útero, ele já está formando o paladar dele. Olha só a importância e a responsabilidade da nossa alimentação, inclusive na gestação. Ah, mas tem que comer saudável, é difícil, porque eu sempre fui uma pessoa que comi mal, eu sempre comi coxinha com Coca-Cola no café da manhã, eu faço só 2 refeições, eu não sei o quê, eu não sei o quê. E aí, sabe o que eu falei no início com vocês, que alguns autores ampliam os 1.000 dias para 1.100 dias do período pré-concepção, lá atrás, porque o nosso corpo carrega toda a carga genética, o nosso corpo está moldado aos hábitos que eu tenho. Por isso é tão importante a gente ter uma mudança de hábitos, uma mudança de cultura, não só para gerar um bebê, não só quando a gente tem um filho, mas para a nossa vida, porque isso é importante para mim, enquanto ser humano. E aí, a gente pensa, eu estou pegando aqui na alimentação no primeiro momento, porque é ela que está relacionada, né, a tudo isso no primeiro momento, porque isso é fundamental a gente mudar e começar a ampliar um pouquinho desse olhar e dessa importância e da responsabilidade para esse bebê. Por isso que é importante, desde já, a gente ter uma alimentação saudável. Gente, quando eu falo de alimentação saudável, eu não estou falando que você não pode comer uma bobagem que você gosta. Faz parte da nossa vida, é gostoso, você vai no aniversário, mas que isso não seja rotina, que isso seja, de fato, esporádico. Que o que é rotina na nossa vida são alimentos que fazem bem para o meu corpo, para o meu organismo, principalmente quando eu estou querendo engravidar ou quando eu estou grávida, porque o bebê começa a sentir tudo isso, começa a receber toda essa carga. Quando esse bebê nasce e ele vem para o leite materno, gente, de fato, sim, o leite materno, as propriedades são as mesmas, a gente tem as propriedades ali, né, de lipídios, de gorduras, de lactose, a gente tem as propriedades ali do leite materno, a gente tem. Só que a gente tem sabores também, e os sabores do leite materno, ele está relacionado, sim, à alimentação da mãe. E aí aquele bebê que desde a gestação já estava acostumado com aquele sabor, com aqueles alimentos que você comia, ele já está se adaptando. Quando você começa uma introdução alimentar desse bebê e na sua rotina, na sua vida, já faz parte uma alimentação saudável, uma alimentação rica em frutas, proteínas, vegetais, legumes, né, carboidratos, quando na sua rotina, na sua vida já faz parte disso, sentar à mesa com esse bebê não é um desafio. Porque isso já está inserido. Sabe quando os pais encontram muita dificuldade na introdução alimentar? Quando os pais eles têm uma alimentação muito diferente daquela que vai oferecer para os filhos. E a responsabilidade do que o filho vai comer é nossa. É a gente que escolhe o que vai pôr na mesa. Sou eu que escolho o que eu compro no supermercado. Meu filho só come bobagem. Só come bobagem porque eu só compro bobagem. Se na minha casa não entra bobagem, ou entra bobagem esporadicamente, gente, a gente tem que também sair da caixinha, que não é nunca, não. De vez em quando, faz parte. É natural, é saudável também. Até porque hoje em dia, com essa questão do saudável, às vezes a gente encontra, às vezes eu atendo mães, porque eu sou educadora parental. Então, eu trabalho com essa parte também e com algumas famílias em relação à alimentação, porque é comum as crianças chegarem ali por volta de 1 ano e os pais falam assim, meu filho não come nada, e chora, e desespera e acha que tem um problema. E aí, nos atendimentos, né, eu preciso entender um pouco dessa rotina familiar e é muito comum a gente ter ali uma expectativa do que é que o filho come e a todo momento também você fica falando para a criança, isso não é saudável, isso não pode, isso não é saudável. E aí a criança já cria um bloqueio. Gente, é comum eu atender crianças de 1 ano, 1 ano e pouquinho que já verbalizam, perguntarem, ai tia, isso é saudável? A gente tem que também ter um pouco de leveza na forma como a gente leva para as crianças, porque sair da caixinha de vez em quando também faz parte, né? Tá no aniversário, um dia, também não precisa ser só sábado e domingo, um dia especial que você quer fazer com seu filho, faz parte de tudo aquilo. Desde que a gente respeite, né, as recomendações, principalmente trazendo para a parte dos doces, né, da gente evitar doces para as crianças antes dos 2 anos, é difícil, principalmente quando a gente já tem outros filhos, porque na rotina com outros filhos, as outras crianças já comem. É comum também eu atender mães com bebês por volta aí de 1 ano, mas que já tem contato com doce, porque tem irmãozinho em casa, e os irmãos comem porque eles já conhecem, gente, as crianças gostam. Meu filho descobriu o que é pirulito,
eu passo aperto, porque ele descobriu o que é pirulito com o moço que aqui embaixo, da vendinha aqui embaixo, que um dia que ia falar com meu marido, deu ele um pirulito, ele nunca tinha chupado, chegou com caixa chupando o pirulito. Agora, toda hora que vai na venda, o menino quer um pirulito. Ah, nós vamos lá no Elias, eu quero um pirulito, pirulito, pirulito. Eu quase que eu tenho que falar com o Elias, não dá mais pirulito pro menino, não, ia dar, nem me cobra. O Gabriel passa na porta e dá um pirulito pro Gabriel. Mata de raiva, mas ainda bem que foi depois, foi agora, recente. Mas é difícil, principalmente na sociedade onde a gente está inserida. Por quê? É comum, quem nunca ouviu, me conta, é comum a gente falar assim, tadinho, eu lembro do Gabriel perfeitamente, porque além de tudo, o Gabriel ele teve alergia à proteína do leite de vaca. Então, eu fiz a dieta de isenção do leite de vaca para eu continuar amamentando, porque passa através do leite materno, né? E ele reagia com o leite materno, eu descobri com 45 dias de vida. Então, a minha alimentação, estou trazendo aqui um caso que é interessante para vocês. Na minha alimentação, eu tive que mudar muita coisa para eu conseguir continuar amamentando o Gabriel. Deu tudo certo. E Gabriel, com 6 meses na introdução alimentar, ele teve um choque anafilático com ovo. E eu falo que mãe sofre mini infarto. O de hoje não foi nem perto do mini infarto que eu sofri quando ele era pequenininho. E o Gabriel passou mal com o ovo e eu precisei tirar o ovo da nossa rotina. E ele voltou a comer ovo agora no aniversário dele de 2 anos. A gente fez os testes e a alergia dele tinha melhorado. Então, a alimentação, eu falo que é até um alívio para quem é mãe de alérgico, hoje o Gabriel poder comer tudo. Hoje ele pode comer tudo. Mas antes eu tinha receio, inclusive, de deixar com outras pessoas, porque as pessoas não entendem a gravidade. Eu era portadora de adrenalina, pra vocês terem noção. Eu portava adrenalina, eu tinha 4 ampolas de adrenalina, eu tenho ainda 4 ampolas de adrenalina, porque se ele tivesse choque anafilático, eu tinha que intervir. E quando a gente pensa isso na sociedade, todo lugar que eu ia era assim, tadinho, ele não come, tadinho, ele não conhece nada, tadinho, gente, mas ele tinha uma alimentação saudável, uma alimentação ideal para uma criança até os 2 anos de vida. Uma alimentação que é o que a gente tem que pensar, é tadinho uma criança que não conhece doce, uma criança que não conhece chocolate, uma criança que não conhece Coca-Cola, é tadinho. E aí a criança que a gente está tentando trazer para o outro lado, aí a todo momento, isso também é muito difícil, porque culturalmente a sociedade ainda não está preparada para entender isso, porque todo mundo fica doido para fazer o que o Elias faz. Nossa, porque é bonitinho o menino chupando pirulito. É mesmo, gente, é bonitinho chupando pirulito. Mas, né, as pessoas não entendem um pouco disso tudo que eu estou falando para vocês e como isso tudo vai moldando esses bebês. Falei muito sobre a parte da alimentação. Eu quero agora abrir, se tiver uma pergunta, alguma dúvida, abre aí, pode me fazer, que eu quero agora, eu vou mudar um pouquinho do foco do que eu estou falando para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Não? Quando a gente começa a pensar também na parte do desenvolvimento cerebral, me dá 1 minuto que eu vou pegar, 1 minuto não, 30 segundos, eu vou pegar um livro aqui para mostrar para vocês. Esse livro aqui chama Por que o Amor é Importante? Eu recomendo, quem tiver tranquilo, quem quiser ler, quem gostar, é uma leitura, assim, muito, 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 muito importante. Ela fala muito sobre como o afeto molda o cérebro dos bebês. Isso é de fato mesmo, porque desde o útero, o cérebro desses bebês, esse livro ele traz muitos estudos, né? Muitos estudos americanos, fazendo algumas comparações com os bebês, a forma como os pais receberam a notícia dessa gestação, a forma como os pais viveram essa gestação, e na maioria das vezes, gente, sem trazer peso para a maternidade, mas está relacionado com a gente, com a mãe. Porque a principal ligação, né, desses bebês, desde sempre, é com a gente, porque é a gente que ele mais conhece, é a gente que carrega durante 9 meses, né? É a gente que ele sente desde sempre. Por isso que é tão importante a gente envolver o companheiro nisso tudo, para que esse vínculo seja estabelecido desde já também. Porque com a gente engravidou, esse vínculo já está enraizado, já está criado. E o cérebro dos bebês, ele já está sendo formado e moldado desde o útero.
E todas essas sensações que a gente tem, o bebê sente. Tudo isso que a gente sente, o medo, a raiva, a alegria, o desespero, o estresse. Por que que gravidez não é doença, mas gravidez é um estado especial que merece sim respeito. Não dá para exigir de uma mulher que ela tenha a mesma vida, o mesmo desempenho profissional, o desempenho enquanto mãe, com outros filhos, como mulher, sexualmente, não dá para exigir todo o universo de uma mulher gestante, de uma mulher não gestante. São condições diferentes. Principalmente porque, além de todo o desenvolvimento do seu corpo estar sendo ali para poder gerar esse bebê, nutrir esse bebê saudável no seu útero, toda essa fusão, esse bebê está em fusão enorme com a gente, em fusão emocional desde o nosso útero, todas as nossas sensações, esse bebê sente também. E vai sair recentemente alguns estudos pegando principalmente essa parte da pandemia. Vocês são mães da pandemia. E assim, a gravidez ele é um momento muito delicado, é um momento que os hormônios estão à flor da pele. O puerpério nem se fala. E nesse momento de medo, de insegurança, de incerteza, de reclusão, de pouco contato, não tem nada melhor do que a gente ser abraçada, do que a gente ser cuidada. Se você, enquanto gestante, está sentindo isso, imagina o seu bebê que está no seu útero, ele está sentindo tudo isso também. Então, é um momento muito delicado, principalmente na atual situação que a gente está vivendo. É muito novo, é tudo muito novo para a gente nunca viveu, né? A gente não tem experiências para a gente poder trazer sobre isso. Mas eu tenho certeza que em breve a gente vai ter alguns impactos, inclusive, do momento atual que a gente está vivendo, né? Para as gestantes, para as puérperas e para esses bebês gestados, né, e que nasceram durante a pandemia. E todo esse cérebro desse bebê, ele está em funcionamento desde o útero. Quando esse bebê nasce, ele mantém infusão emocional com você, comigo, mãe. Tudo aquilo que eu sinto é como se, depois que esse bebê nascesse, é como se ainda fôssemos um só. Não só pela esterogestação, a aula que eu dei na semana passada, falando sobre esterogestação, não só por esses 3 meses, mas autores falam, Laura Gutman fala, é uma autora que eu gosto muito também, tem livros muito bons, tem inclusive um livro que eu estou lendo, que é muito bom, que chama Mulheres Visíveis, Mães Invisíveis. Quem tiver a oportunidade de ler também vale a pena, muito bom. E ela traz também falando um pouco sobre isso, como a fusão emocional com a gente, ela vai até por volta dos 3 anos de vida. Olha só como isso é sério. E quando a gente pega os 1000 dias, onde a gente fala do que está envolvido no desenvolvimento desse bebê até o final dos seus 2 anos de vida, tudo isso que eu sinto, tudo isso que eu transmito para o meu bebê está em funcionamento no cérebro dele. E aí agora eu vou entrar nessa parte, que é uma parte que mexe, que é o calcanhar de Aquiles de muitas famílias, que é o sono dos bebês, o desenvolvimento desses bebês. Esse bebê não dorme, esse bebê é difícil, e aí a gente já começa a rotular os bebês desde o útero, e esse bebê nasce. E a gente tem que começar a desmistificar um pouco disso, porque rótulos são para produtos, não para pessoas. Cada um tem uma personalidade e muitas vezes esse bebê está sendo moldado aquilo que eu, enquanto mãe, pai, estou oferecendo para ele. Porque esse bebê, ele é como se ele fosse um espelho. Ele reflete, gente, de fato, aquilo que a gente está sentindo. No puerpério, então, isso parece que deixa a gente nua, literalmente. A gente se vê nos olhos desse bebê a todo momento. Porque sou eu. Só que muitas vezes eu seguro as minhas emoções. Muitas vezes eu não posso chorar aqui agora. Para mim foi tenso o meu dia de hoje. Foi tenso, o Gabriel caiu, machucou, foi tenso, sangrou muito, eu fiquei muito nervosa. Eu sou enfermeira, gente, mas eu sou mãe. Na hora que ele passou mal, que ele machucou ali, eu estava ali para acolher ele. Eu sei lá que é enfermeira, eu chamei minha vizinha, porque eu não dava conta nem de dirigir para levar ele, né, no hospital. Nesse momento, só que naquele momento ali você também tem que ser forte, você tem que guardar a sua emoção. Eu tinha um compromisso com vocês, que eu tenho que honrar meu compromisso. Então, você segura a emoção, você segura, e daqui a pouco, na hora que for tomar um banho, parece que aí vem a adrenalina e chora, e aí passa. A criança não, a criança ela é muito potente, ela verbaliza aquilo que ela sente, ela de fato sente o que ela está sentindo. Ela não guarda para depois.
Ela não veste uma armadura e fala, agora eu preciso, mamãe e papai querem descansar, agora eu preciso respeitar o momento. Não, ele é real. Desde o primeiro dia de vida, ele é legítimo o que ele sente. E quando a gente fala disso, esse cérebrozinho dele que está em formação, está ali lutando. E isso, gente, inclusive vai para a sobrevivência desse bebê. Quando a gente traz para o reino animal, os bebês no reino animal, eles ficam próximos de suas mães, principalmente para evitar predadores, para a sobrevivência desses bebês. A minha marca, né, a Aliá materna, acho que eu já contei a história para vocês, Aliá significa elefante fêmea, meu mascote. E no reino animal, as aliás, né, quando uma pare, quando ela tem um filho, todo o bando vem ao redor dessa mãe que acabou de parir para ajudar com que ela consiga cuidar do seu filho que precisa dela nos seus primeiros meses de vida. No reino animal é um pouco diferente, são meses, nós são anos, né? Porque esse bebê é totalmente dependente da gente. Por isso que ter apoio é tão importante, porque esse bebê ele está recebendo estímulos e ele está recebendo interferências do meio externo. A forma como eu respondo uma demanda desse bebê, a forma como eu respondo algo que o meu bebê pede, e quando ele chora, é a única forma que ele tem de se comunicar. Eu consigo contar para vocês o que aconteceu hoje aqui em casa. Hoje eu consigo verbalizar. O Gabriel, ele chora, agora ele fala, né? Ele já é uma criança de 2 anos e 3 meses, ele verbaliza, ele fala. Mas você pega um bebezinho recém-nascido, ele não consegue verbalizar que ele está com frio, que ele está com calor, que ele está com medo. Gente, quando ele está sozinho no berço, não é porque ele está te manipulando. É porque, de fato, ele tem medo. Os bebês não foram feitos para ficar longe da gente. Eles precisam de contatos. Mas quando a gente vem de uma sociedade onde não pode dar colo, não pode ficar junto, porque vai mimar, não pode deixar dormir no peito, porque é a associação negativa do sono, não pode isso, não pode aquilo, é cheio de não pode. Para criar um bebê não pode. A gente só vai trabalhando assim, esse bebê sente e ele chora realmente porque ele está desprotegido, porque ele tem medo, e o cérebro dele está em formação, principalmente nos primeiros anos de vida. E isso tem interferência na forma como esse bebê vai desenvolver. Por que métodos? Como educadora parental, eu trabalho também com orientação em relação ao sono. Só que eu não sou consultora do sono, eu não trabalho com métodos de sono, porque métodos de sono é para o bebê aprender a dormir. O meu acompanhamento enquanto educadora parental é para a família, para a gente entender um pouco da história da família e educar essa família sobre o que esperar desse bebê e como ajudar esse bebê. Esse é o meu olhar. Quando a gente vem com métodos para ensinar esse bebê a dormir, que na grande maioria das vezes fala assim, deixa no berço chorando, não precisa deixar sozinho não, fica lá do lado dando tapinha na bundinha dele, deixa ele lá no berço chorando, mas não pega não. Se você pegar, você andou para trás, se você der colo, o negócio não vai funcionar. Se você não fizer isso, não vai. O cérebrozinho dele está preparado para entender que o cérebrozinho dele está começando a entender que nem comigo, que sou a mãe ou o pai, a principal figura de apego dele, eu posso contar. E aí, o que acontece no desenvolvimento cerebral desse bebê logo nos primeiros meses de vida? Esse bebê, desde os primeiros meses de vida, ele começa a entender que ele não tem com quem contar. Isso é sério, isso é real. Esse bebê, ele vai moldando o cérebrozinho dele e a forma como ele vai responder no futuro está diretamente relacionada aos primeiros meses de vida, onde ele se sentiu desamparado no berço, sozinho, chorando e não tinha ninguém para acolher. Onde esse bebê se sentiu realmente, de fato, indefeso. E o cérebrozinho dele, que está em formação, que está ali a todo vapor, movimentando, lutando para sobreviver, começou a receber respostas negativas de tudo isso. E aí, o que começa a acontecer com esse bebê? Esse bebê, ele é o bonzinho, ele não chora, ele isso, ele aquilo, ele não... Porque ele começou a aprender que não adianta ele chorar, que ele não tem, de fato, com quem contar. E isso está no desenvolvimento cerebral desse bebê e vai refletir nas relações futuras desse bebê. E tudo isso acontece logo nos primeiros meses de vida desse bebê. Por que é tão importante quando a gente fala dos 1000 dias? Olha, você veja, eu trouxe para vocês uma questão da alimentação, estou trazendo para vocês agora em relação ao desenvolvimento desse bebê.
as relações aqui de afeto. E o cérebro mostra, o cérebrozinho desse bebê, deixa eu ver se eu acho a imagem aqui para mostrar para vocês. O cérebrozinho desse bebê, ele vai sendo moldado desde então para aprender a sobreviver, porque esse bebê, ele luta pela sobrevivência nesse momento. E isso é muito forte. E quando a gente não se prepara, não tem esse... Não achei a imagem ali, vou demorar procurando, mas eu vou tirar uma foto para mandar para vocês. Mas quando a gente não tem conhecimento sobre isso, nunca ouvi falar... Gente, e vou falar para vocês, isso é antigo, não foi criado ontem, não. Tá? São estudos antigos. Só que muitas vezes isso parou em algumas pessoas e a gente não deu continuidade, principalmente pela criação que a gente teve, pela forma como a gente vê o mundo, pela forma como as pessoas ao nosso redor vê o mundo. Quando eu trago alguns assuntos assim para vocês, é para vocês abrirem e de fato aprofundarem em alguns temas que fizerem sentido para a vida de vocês, porque tem relação. E o que eu estou trazendo é realmente a ciência, a medicina, né? E como isso interfere, inclusive, em depressão. A gente está vivendo agora, né? Comemora em setembro, é um mês de conscientização, né? A saúde mental e prevenção contra suicídio. O suicídio está diretamente ligado, na maioria das vezes, à depressão. E uma coisa muito importante que a gente tem que falar é sobre a depressão pós-parto, sobre a saúde mental da mãe. Porque quando eu trago tudo isso para vocês, todas essas necessidades do bebê e como isso é importante e fundamental para o desenvolvimento dele, para o resto da vida, isso é para toda a vida dele, olha como isso é forte. Eu, mãe, puérpera, no pós-parto, amamentando esse bebê, lidando com tudo isso, também é muito difícil para mim. Primeiro, porque eu não estou preparada emocionalmente para isso. Segundo, que quando eu olho para esse bebê, é como se fosse de fato um espelho. Eu me vejo refletindo naquilo ali. E muitas vezes, o choro ou alguma outra manifestação do bebê, quando ela é muito difícil para mim, possivelmente isso é uma ferida minha interna, é uma dor que eu carrego e que às vezes eu nunca nem tinha pensado. E esse bebê, ele vem me despindo e me mostrando um pouco, inclusive, das minhas fragilidades. Então, falar sobre o desenvolvimento, falar sobre tudo isso é muito importante, principalmente porque a gente está falando diretamente relacionando a saúde materna, que é muito importante em todo esse processo, porque a gente é o principal cuidador desse bebê, o principal meio aqui de fusão emocional e de apego é com a gente, é com a mãe. E trazer tudo isso, todos esses cuidados que esse bebê requer, tudo isso que esse bebê necessita, sem pensar na mãe, também é muito complicado. Quando a gente fala dos 1000 dias, pegando ali os 1100 dias de alguns autores, né? Pré-concepção, olha como é importante, enquanto mãe, enquanto mulher que deseja engravidar, que deseja ter filho ou que está grávida, conhecer também um pouquinho sobre tudo isso, até para a gente começar a ajudar o nosso bebê e entender que as minhas ações de hoje com esse bebê, elas terão interferência no ser humano no adulto que ele vai se tornar, nas relações dele no futuro, nas relações mesmo com outras pessoas, com amizade, relacionamentos afetivos, trabalho, porque o cérebrozinho dele já está sendo moldado. Nossa, Cecília, mas tem jeito de mudar? Claro que tem. Claro que tem, porque o cérebrozinho dele vai sendo moldado. E se a luzinha, se o start acendeu depois, né, que esse bebê já passou ali por alguns anos de vida, tem jeito de acender o start? Tem. Só que eu falo que é um trabalho porque a gente agora tem que fazer com que o bebê desaprenda, né, e olhe para a gente realmente como pessoas que fornecem segurança, proteção, para ajudá-los nesse momento que eles tanto precisam, de agora para frente, né, aquele de que posso confiar, posso contar. É muito importante a gente ser honestos nessas relações com os nossos filhos e com as pessoas ao nosso redor, porque, gente, a gente não é onipotente, a gente não dá conta de tudo sozinha, e não tem que dar mesmo. Por isso que é muito importante, a hora que a Isabela abre a câmera, que a mãe dela tá lá ajudando, olha como isso é forte, olha como isso é importante, a gente ter apoio nesse momento. Ai, as vós estão revezando, olha só que coisa mais incrível. Quem dera toda puérpera tivesse essa oportunidade.
Porque a gente sabe que na vida, na rotina é muito difícil, muita gente mora longe das famílias, não conseguem ter esse apoio, e oferecer para esse bebê tudo aquilo que ele precisa, sem cuidar da mãe, que também precisa de cuidados, é muito difícil, principalmente com as interferências que a gente já carrega. E aí você trazendo uma responsabilidade dessa, nossa, nesses primeiros anos de vida, eu inclusive estou moldando o cérebro do meu filho, que vai impactar nas relações dele. É tenso, gente. É tenso. Mas a gente começa a abrir um pouquinho desse olhar. E uma outra coisa muito importante quando a gente fala dos 1000 dias de vida, aí vocês vão... Eu acho que eu já falei disso em alguma live com vocês. Nunca, nunca na nossa vida, enquanto ser humano, a gente desenvolve tanto quanto nos 2 primeiros anos de vida. Mentira ou verdade? O bebê, ele nasce no nosso útero, mal abrindo os olhos, e no final de 2 anos, esse bebê tá andando, tá falando, tá comendo, tá correndo, tá cortando a testa, tá não sei o quê, tá fazendo um monte de coisa que, olha para você ver como que isso é difícil, é desafiador para esse bebê. Gente, e para ele é de fato difícil. Imagina um bebê que hoje não rola, pegando uma coisa boba, banal. Ai, gente, rolou. Para um bebê, para ele conseguir mudar dessa posição e fazer isso aqui, sozinho, é muito difícil. O desenvolvimento cerebral desse bebê nos primeiros anos de vida está a todo vapor. A todo vapor. Por isso que é comum a gente começar a perceber que a partir de 2 anos o bebê ele começa a emagrecer e a crescer. Porque no início ali, esse bebê ele está em atividade cerebral, ele mama muito, ele come mais, e aí é normal a gente começar a perceber que a partir de 1 ano e pouquinho, esse bebê, ai, meu filho parou de comer. Mas às vezes as necessidades nutricionais dele começam a ser um pouquinho diferentes também. Porque no início, gasta caloria. Para ele aprender a fazer isso aqui e virar, esse bebê gasta caloria pra caramba. E aí, não sei se vocês já ouviram falar sobre saltos de desenvolvimento, picos de crescimento. E quando a gente fala dos saltos de desenvolvimento, tem até alguns aplicativos, né, que dá para a gente acompanhar. Claro que não é certinho, né, gente? Mas dá para a gente ter uma ideia do que está acontecendo com o nosso bebê. É um aplicativo que eu gosto bastante, chamar Semanas Mágicas. E ele mostra para a gente, o que meu bebê está apresentando nesse momento? Qual atividade, o que ele aprendeu? Qual habilidade nova ele aprendeu? Esse bebê aprendeu essa habilidade, então possivelmente ele vai ficar mais choroso, ele vai mamar mais, ele vai ir mais isso, ele vai menos isso, porque ele gasta muita energia, muita caloria, às vezes o sono dele piora quando está próximo de um salto de desenvolvimento, porque a atividade cerebral dele está tão grande para ele aprender aquela habilidade de, por exemplo, começar a pegar esse objeto. Gente, pegar esse objeto que está aqui na minha frente, para mim, peguei. Para o bebê, para o desenvolvimento cerebral dele, para ele conseguir fazer isso, ele gasta muita caloria. Ele tem toda a parte motora dele, caloria que eu falo aqui no cérebrozinho dele, para ele começar a entender e pegar esse comando, porque uma parte do cérebro vai que ele quer, outra parte do cérebro vai mandar a mão ir, outra parte do cérebro vai mandar a mão fechar, e aí todo esse comando. Imagina, por isso que eu falo que os 2 primeiros anos de vida é o momento que eles mais desenvolvem, que eles mais adquirem habilidades, e é um momento tão desafiador ao mesmo tempo, porque a gente também está aprendendo, né? Não vem com manual de instrução, a gente não para e vem um livro falando, faça isso, faça aquilo. Não, a gente está aprendendo, né, gente? Não tem test drive. Você aprende na prática. A gente estuda, a gente faz curso, a gente tem ideia. Na hora que começa a acontecer, você lembra, a Cecília falou isso, eu li isso em tal lugar, eu vi isso em outro lugar. Mas é na prática, a gente aprende com o filho, com o carro andando ali, né, gente? É o negócio acontecendo e a gente está tentando ali também se ajustar. Então, estamos todos aprendendo. Esse bebê está aprendendo e eu também estou aprendendo. A gente também tem que balancear isso, porque a mãe carrega também uma sensação de culpa, muitas vezes, enorme. E a gente tem que desvincular um pouco dessa sensação de culpa, inclusive transformar isso numa oportunidade da gente melhorar algumas atitudes, algumas ações, algumas formas como a gente vê e a gente atende os nossos filhos, né, naquilo que eles demandam da gente, naquilo que eles precisam. Então, tudo isso é muito importante. Quando a gente pega todo esse desenvolvimento desse bebê, além de tudo, gente, existe uma expectativa muito grande em cima dos bebês.
existe uma expectativa enorme. O bebê nem nasceu, a gente já tem uma expectativa. Será que vai ser quietinho? Será que vai ser quietinho igual a mãe ou bagunceiro igual o pai? Não, porque se for metade do que o pai é assim, pelo menos Gabriel é assim. Se for metade do que o Paulo foi, que você tá ferrada. Porque o Gabriel... Não, falei palavrão. O Gabriel vai, não sei o quê. É assim, o menino já vem com a expectativa. Aí a gente tem alguém que tá grávida perto da gente, que ganhou neném perto da gente. Seu filho já dorme a noite inteira? E aí, quando a gente escuta isso, quando a gente carrega isso, a gente começa, inclusive, a trazer essas interferências para dentro da nossa casa, para dentro da relação com os nossos filhos. Por quê? O filho da Cecília dorme a noite inteira. O meu filho não dorme a noite inteira. Os dois têm a mesma idade, então alguma coisa está de errado. Só que a percepção, gente, às vezes a percepção das coisas é um pouco diferente. Para mim, o dormir a noite inteira engloba alguns despertares que eu não vejo onde eu amamento. E para mim tá tudo bem. Para Dani, não, porque o despertar, o sono dela é mais leve, o despertar para ela incomoda, a cama compartilhada para ela não funciona. E aí não tem regra, gente. Cada casa funciona de um jeito, mas a gente tem que entender que não é porque o meu filho dorme a noite inteira, é porque eu adaptei de uma forma onde para mim estar mais tranquilo. E esse bebê ele carrega essas interferências, porque a todo momento eu fico buscando soluções mágicas. Aí vem o bebê começa a engatinhar. A gente tem marcos, né, gente? Alguns marcos, alguns pontos até de atenção para algumas patologias. A gente tem, no desenvolvimento dos bebês, a gente tem que ter alguns pontos de atenção, né? Bebê rolar, a cartilha do Ministério da Saúde é muito boa. Tem os marcos ali de desenvolvimento esperados para cada mês daquele bebê, para cada mês aquilo que é esperado, normal dentro do desenvolvimento dele. Mas não me vem com uma regra de que com 9 meses tem que estar engatinhando, com 1 ano tem que estar andando, com 1 ano e 4 meses tem que estar soletrando. Não, cada bebê tem um tempo de desenvolvimento. Esses primeiros anos de vida são muito importantes para o desenvolvimento dele. E quando eu venho com uma interferência muito grande, como porque o filho da fulana já anda, o meu ainda não anda, então vou comprar um andador para ver se eu estimulo ele a andar rápido. Antigamente, recomendava-se muito o andador. Hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria mesmo não recomenda o uso de andador, porque ele pode ser prejudicial tanto para a parte motora desse bebê, do desenvolvimento ósseo desse bebê, quanto alguns riscos de queda mesmo desse bebê. Então, são coisas novas, atuais. Eu usei andador lá atrás. Hoje em dia, não é recomendado. Tem um porquê dos riscos disso não ser recomendado. Mas o porquê muitos pais, às vezes, querem acelerar o desenvolvimento. Nossa, eu quero que ele ande rápido, porque o filho da fulana já tá andando, porque, nossa, ele chega na época do desfraude. Com 2 anos, tem que desfraldar. Gente, minha mãe estava aqui em casa. E aí, minha mãe, segundo ela, eu desfraudei com 1 ano. Diz ela que eu desfraudei com 1 ano. Eu acho que foi mesmo, porque quando eu comecei a estudar a minha história hoje, eu sou uma pessoa extremamente constipada, custa ir no banheiro. Para mim é meio que um tabu falar sobre cocô. E isso está muito enraizado a um desfraude que não foi feito no tempo certo. Porque eu não estava preparada para aquilo, mas é um marco, eu preciso comemorar isso. E isso causa prejuízo, inclusive, para o meu desenvolvimento cerebral, porque ninguém gosta de ficar molhado, gente, ninguém gosta de acordar com xixi. E pai e mãe nenhum, em sã consciência, na 5ª noite de colchão molhado de xixi, vai tratar esse neném com amor e com carinho. Lá pela 5ª vez, já tá, não é possível que fez xixi de novo nessa cama, não acredito. Eu tenho certeza que eu escutei isso lá atrás. Tenho certeza, eu não lembro, mas quando você começa a pegar e a gente vê isso dentro das famílias, eu sei que possivelmente isso aconteceu também. Claro que com todo amor e tudo do mundo, né, dos meus pais, mas no fundo para eles era uma vitória eu ter me desfraudado, mas eu não deixei a fralda, porque eu ainda precisava dela. O Gabriel tem 2 anos e vai fazer 2 anos e 4 meses. Ele usa fralda e minha mãe acha incabível ele ainda tá de fralda porque mostra que ele... peraí, minha bateria vai acabar do computador. Porque ele é um bebê, até os 3 anos de idade, ele é um bebê e ele não está pronto para o desfraude. Eu não estou nem um pouco preocupada em estimular o desfraude dele, porque eu sei que isso, inclusive, pode ter impactos negativos no desenvolvimento do meu filho, uma vez que eu estimulo ele a fazer uma coisa que ele não está preparada. E olha só, é um marco, né? A criança fez 2 anos, na grande maioria dos lugares, você vê a criança faz 2 anos e a gente estimula ali, começa a tirar a fralda, retirar a fralda, porque o bebê com 2 anos, ele não é bebê mais, ele é uma criança aos olhos, né,
dos outros e ele não precisa de estar usando a fralda. E quando a gente vem falando sobre os 1000 dias, inclusive a gente pega esse gancho aqui no desfraude, porque muita gente traz isso, essa cultura, isso está enraizado, e quando a gente força o nosso filho a uma coisa que ele não está preparado, eu posso sim ter impactos negativos no desenvolvimento dele. O cérebrozinho dele está sendo formado, isso faz parte do desenvolvimento dele, e a gente afeta os relacionamentos, a gente afeta a relação dele com o próprio corpo, né? Peguei o gancho no desfraude. Mas a importância quando a gente vem falar sobre os 1000 dias, para fazer um resumão aqui, é que desde o que eu como durante a gestação, porque eu inclusive estou moldando o paladar do meu bebê com a minha alimentação desde a gestação, com aquilo que eu idealizo para o meu bebê, que às vezes é diferente daquilo que o meu bebê está fazendo, tem impactos no desenvolvimento dele, em especial nos 2 primeiros anos de vida, porque é o momento que esse bebê está em ativo funcionamento, o corpo dele, o cérebro dele, é muita coisa. Só você pegar um bebê recém-nascido para um bebê de 2 anos. Olha só a diferença. Quando eu vejo hoje, quando eu atendo os recém-nascidos, eu falo assim, nossa, gente, que saudade, porque eu vejo o Gabriel ainda é um bebê. Ele é um bebê, ele tem 2 anos. Eu que estou acompanhando ali no dia a dia, às vezes você não vê que cresceu tanto. Quando você vê um bebê recém-nascido, você fala assim, nossa, olha só que diferença, né? Como cresceu, como desenvolveu, como é diferente. Imagina como foi para esse bebê passar por tudo isso ao longo desses 2 anos. E é uma responsabilidade muito grande nossa enquanto pais. Isso envolve tudo. A forma como a gente vai trazer a comida para dentro da nossa casa. Porque não adianta eu esperar que meu filho coma saudável se eu não tenho hábitos saudáveis na minha rotina. E aí a gente não precisa trazer peso para essa introdução alimentar, porque a introdução alimentar do bebê, se eu tenho hábitos saudáveis desde já, desde antes, o meu bebê vai comer exatamente a mesma comida que eu como. A diferença é que na minha eu posso pôr um tempero, um azeite, um não sei o que, não sei o que. O do bebê, às vezes, nos primeiros meses de vida, eu vou fazer sem nada, né? Para esse bebê e conhecendo o sabor ali, sem interferir ali com salzinho, com nada. Então, eu que vou escolher o que eu vou colocar dentro da minha casa, sou eu que compro. Quando eu vou na rua, eu não consigo ter escolhas. Eu vou no aniversário, eu não tenho escolhas. A gente está abrindo ali exceção. Mas no meu dia a dia, na minha rotina, são as escolhas que eu faço para a vida desse bebê. Eu não preciso também ficar presa, comparando com o desenvolvimento do outro, com o que o outro faz, com o que o fulano faz. Porque dentro da minha casa, sou eu que trago, é o desenvolvimento dentro do meu lar, dentro das minhas paredes. Minha mãe só foi dar notícia que Gabriel não tinha desfraudado porque ficou 10 dias aqui em casa. Porque, né, eu moro longe da minha mãe, então minha mãe, praticamente, a gente não se vê, é só por telefone. Foi porque minha mãe ficou aqui e acha um absurdo. 2 anos e quase 2 anos e 4 meses, e até agora não tirou a fralda, deixa sem fralda para fazer xixi, que aí vai fazer xixi. E claro que minha mãe estava só querendo bem, gente. Só que eu estou trazendo esse caso porque é real, a gente escuta isso, né? A todo momento das pessoas. Então, a gente, dentro da minha casa, dentro das paredes da minha casa, são as minhas escolhas, sou eu que faço as minhas escolhas. A gente também tem que trazer para a responsabilidade daquilo que a gente quer. Quando a gente começa a entender que as minhas escolhas, elas são responsáveis para o desenvolvimento do meu bebê, pesa, porque fala assim, não é de mais ninguém, é só minha. Eu não posso responsabilizar ninguém por nada que aconteça, porque são as minhas escolhas. Só que a gente se liberta também, porque a gente está escolhendo aquilo que a gente acredita que vai ser melhor para os nossos filhos. A gente acredita que isso, de fato, eu posso criar seres humanos melhores, que eu posso ajudar o meu filho positivamente. Porque, de fato, sim, a alimentação e o afeto, elas moldam o desenvolvimento dos nossos bebês, desde o útero, desde o útero. Por isso que os 1000 dias são tão amplos e tanta coisa acontece dentro de 1000 dias, tanta coisa esses bebês vivem, e a gente também. Eu falo que os 1000 dias é uma vitória para os pais também, porque eles falam assim, gente, não é mole não, não é mole não, cada dia é um desafio novo. Quando você olha para trás, você fala assim, nossa. Aí quando chega nos 1000 dias, você fala assim, ai gente, será que eu tenho outro filho? Você fala, você é louca, minha filha, você esqueceu de tudo que você viveu? Eu esqueci, porque já foi tão bom, o trem já tá bom, será que eu vou ter outro? Será que eu vou? Falo que parece que mãe também sofre de amnésia, mas
É uma coisa maravilhosa quando a gente amplia esse olhar e começa a entender como, gente, olha só como isso a responsabilidade é grande, mas olha como isso é importante para a gente, porque diretamente está ligado com a gente. Diretamente está ligado com a minha saúde física, né, com a minha alimentação, com a prática do exercício físico, com tudo isso, a minha saúde mental, mas também está relacionada diretamente ao desenvolvimento do meu bebê, a quem o meu bebê vai ser, né, no futuro. E a gente está aqui só para amparar. E aí eu vou trazer só uma metáfora para vocês, para poder ilustrar ainda mais tudo isso que eu falei. É importante a gente entender, eu escutei isso numa aula que eu tive, e eu achei muito interessante quando fala quais são as nossas escolhas, né? Sermos pais carpinteiros ou jardineiros. Porque os pais carpinteiros, eles moldam, né? O que o carpinteiro faz? Ele pega um tronco de uma árvore e faz lindas mesas, lindas cadeiras, lindas cercas. Ele molda aquela madeira da forma como ele quer, para a situação que ele quer. Hoje eu preciso de uma mesa, ele molda aquela madeira como uma mesa. Hoje eu preciso de uma cadeira, ele molda aquela madeira e faz aquela madeira e faz uma cadeira. São os carpinteiros. Os jardineiros, eles regam, eles adubam, eles protegem do vento, eles protegem do frio, eles protegem do calor excessivo, eles protegem das pragas, né? Para não acabar com aquilo ali, para que aquela árvore que ele plantou dê os frutos que ela veio para dar. Ele planta uma maçã, ele planta ali uma semente de laranja, ele não espera que dê uma maçã. Ele plantou. poda, o jardineiro Exatamente. poda, que é o limite, né? Isso até é a parte do Exatamente. limite que a gente tem que dar também, né? Perfeito, Dani. Perfeito, até para a gente ter noção desses relacionamentos, até onde vão, até onde eu posso ir, sobre respeito, né? Onde começa o meu, onde termina o seu, tá ali. Ele tem todo esse aparato ao redor dessa árvore que ele está ali cultivando desde sempre. Então, são escolhas que a gente faz e que eu acho que cabe muito nesses 1000 dias, porque tá na nossa mão o que a gente, né? São as nossas escolhas desde a minha alimentação, desde tudo isso, para o desenvolvimento desse bebê. E a gente vai trazendo isso constante aqui para as nossas relações. Era isso tudo. Falei demais, né, hoje? Muito bom, Cecília. É bom para a gente pegar como exemplo aí e tentar colocar em prática, né? Porque faz todo sentido, isso tudo que você falou. Que bom, obrigada pelo retorno. Por que mais valeu a pena para você, Dani? Aproveita que você está com o microfone aberto aí. Eu acho que é repensar mesmo nesses 1000 dias, porque eu acho que faz todo sentido tudo que você falou. À medida que você foi falando, eu fui lembrando, né, de coisas que eu fiz nas outras gravidezes e o que isso causou no futuro e causa mesmo. A gente tem que ficar atento, sim. E ter como lição aprendida para melhorar da próxima vez, que a gente pode sempre melhorar, né? Sempre melhorar. E E a nessas alimentação relações, achei né? muito bom. Achei muito boas as dicas que você deu de alimentação e faz sentido mesmo. Aqui em casa, por exemplo, eu sempre tive uma alimentação boa e tudo, e é impressionante como é que meus. E aqui a gente dá o exemplo mesmo. A gente come, todo mundo senta à mesa, a gente come tudo que um come e o outro está comendo. Então, assim, meus meninos comem verdura, comem legume, comem fruta, comem tudo. Porque a gente dá o exemplo e isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E isso que você falou é interessante, às vezes eu atendo famílias e elas falam assim, porque a gente sabe que à medida que eles vão crescendo, sentar à mesa para eles realmente é um desafio, porque o brincar é tão importante que eles não conseguem concentrar para sentar ali na mesa. Só que tudo é espelho, gente, tudo ele tá vendo ali o que está acontecendo. E em algumas famílias a gente conversa e os pais não têm o hábito de sentar na mesa. Vou te trazer um exemplo prático. Minha tia tem um neném, tem um filho de 3 anos, e eles não têm o hábito de fazer refeições à mesa. E aqui em casa, eu e meu marido, a gente gosta de sentar e tomar café da manhã, a gente gosta de sentar junto e almoçar, a gente gosta de sentar junto e tomar o café da tarde. É hábito na nossa família, a gente sentar à mesa. E o Pedro, filho da minha tia, eles não têm o hábito na família deles. Mas o Pedro não senta à mesa. Mas, tia, você não senta à mesa. Vocês não fazem refeições juntos. Come em pé, come mexendo no celular, come falando. Vocês não têm o hábito de sentar à mesa. E a criança aprende
Vendo a gente, montando a mesa, ajudando a trazer o pratinho, pôr o pratinho na mesa. Pega o baldezinho lá de salada, porque não tem perigo que se quebra, não vai cair, não vai quebrar. Criança gosta de se sentir útil, gente. Criança gosta de ajudar, gosta de participar desde bebezinho. Quando ela se sente, nossa, ela que ajudou a montar a mesa. E isso tudo faz parte da alimentação, né? Tudo isso, e vendo com os exemplos. O que você falou, assim, me veio isso na mente, porque eles veem os nossos exemplos a todo momento, e eles trazem isso para a vida deles, né? Eles refletem isso que eles vão vendo na gente. Tem uma fase que parece que isso piora um pouquinho, né, na parte da introdução alimentar. Eu lembro quando os meus começaram a comer legumes, essas coisas, no começo era maravilha, gente, batia cada prato, assim, dos legumes, tudo quanto é legume amassadinho que eu fazia, batia um pratão. Depois dos 2 anos, não sei se você passou isso com o Gabriel, começa a escolher, né, Cecília? É impressionante. Hoje eu não Aí gosto, nessa não gosto. não Aí começa, como. assim, uma versão a verde, que eu não sei o que que acontece com esses meninos quando vem uma coisa verde, né. Mas depois passa, é Depois impressionante passa. como é que passa. É só você continuar firme, com a o mesmo seus mesmos hábitos, eles vão vendo aquilo ali e depois, assim, Isso. vão ver aquilo ali numa boa e é impressionante como é que se você Exatamente. persistir vai dar certo. Eu dou um exemplo aqui em casa, assim, alface eles comem, brócolis, gente, adoro brócolis quando eu faço salada de brócolis, coisa que tem menino que não Não nem chega como. perto, né. Então é só insistir mesmo, Exatamente. não é fácil não, a gente insiste e dá certo. Né, exatamente, é isso mesmo. Mas chega nos 2 anos, parece que realmente vira uma, né? Ai, não quer, é desse jeito mesmo. Escolhe, Começa a escolher. escolhe. Não, hoje eu não vou jantar. O Gabriel falou, hoje eu não vou jantar. O que você quer comer, filho? Panquequinha. Panquequinha eu faço de banana. Aí ele gosta de fazer, porque ele gosta de comer panquequinha, porque ele faz. Ele Ai, que amassa, aí ele gracinha, mistura, e gente. ele fica na expectativa lá do fogo. Aí ele, não quero jantar. Hoje eu não quero jantar. Hoje eu vou comer panquequinha. Faz Que panquequinha, mamãe. gracinha, gente. Aí é a luta, porque aí não quer jantar, tá bom, então, vai a panquequinha, é ovo e banana mesmo, então come a Mas panqueca, um tá dia ou outro não alimentado. tem problema, Ué, exatamente. exatamente, é isso que a gente começa a ser maleável, porque chega É, nessa fase, com próximo dos 2 anos, eles vêm mostrar para que eles vieram, né? Eles é, vêm forte mostrar assim, é mas isso depois mesmo. passa, depois volta. Tudo passa, tanto que a gente esquece e arruma outro, né, É Cecília? isso É que eu falei. exatamente isso que A você gente chega falou. com 2 anos e fala assim, ai, gente, será que eu quero? Eu acho que eu vou ter outro filho. Nossa, 2 anos é um pico muito difícil. Eu não sei se você vai chegar a falar sobre isso, do tal dos terrible twos, Ah, que é. fala que tem várias literaturas aí que falam. Eu falo com você que eu vivenciei isso e eu falo que existe sim, porque é uma Existe. fase, assim, muito complicada, assim, no na cabecinha Existe. deles, mas É. que passa, uma fase de pirraça, de desobediência, assim, que foi realmente um marco aqui em casa. Eu percebi É nitidamente a diferença. nítido. É Depois nítido. passa, é nítida a diferença. É nítido. Eu tenho uma colega minha que uma vez ela falou: "Dani, parece que trocaram meu bebê", porque ele fez 2 anos, parece que trocaram. Eu falei: "Gente, cadê meu bebê?" É isso Mas mesmo. depois passa, Mas né, depois tanto que a gente passa. E a gente vai é, aprendendo também, né? Porque para a gente é difícil. E a gente vai é, aprendendo e vai lidando com eles. Mas é exatamente. muito gostoso. Principalmente quando a Com gente está certeza, aberta, né? A falar sobre isso, a escutar, a trazer vivências, né? Eu acho que isso tudo também enriquece, né? Até para a gente com conseguir certeza, seguir. Não estou sozinha, não é só o meu bebê que trocaram, né? Isso também, eu acho que isso também é enriquecedor. com certeza. Isabela tá aí? Tá amamentando? Que ela abriu a câmera, depois ela fechou? É, Ah, tá. eu tô aqui. Minha mãe teve de ir embora agora. Ai, gente. Ei, Jade, é muito gostoso, né? Dá uma saudade. Quem diz Ficar útero até coça. 20 dias sem dormir. O que você achou hoje, né? Qual foi a parte que você achou que mais fez sentido para você? Achei, né, tudo muito interessante. É importante mesmo a gente pensar nisso, né? Que a criança está em formação, né? A gente não pode deixar ela desamparada, não. Exatamente. E aí, às vezes, a gente. E tem muita gente que segue, né, essa outra linha, né? A gente tem um casal de amigos que está
tá também com uma filhinha pequena, e aí, né, o nosso amigo está falando assim, mas não pode ficar com ela no colo. Opa, anos e tal, né? Então, assim, né, tem muita gente que segue essa... amor. Exatamente. Mas, assim, trouxe realmente, tem muita, né, de tudo isso que a gente falou, principalmente pegando nessa parte nutricional, que é muito importante, pegando nos 1000 dias, a gente ter esse conhecimento, e sobre a importância desses primeiros 1000 dias, né, no desenvolvimento deles como ser humano, para sempre, e a gente vai pegar, e como eu disse, gente, dentro da nossa casa, a gente escolhe o que a gente quer, a gente está aberta a escutar, a gente está aberta a adaptar, são, né, claro que não é 100% de um jeito, 100% de outro, a gente vai adaptando aquilo que a gente escuta aqui, que é importante, que faz sentido para mim, e pensando sempre no bem-estar e no desenvolvimento deles e da gente também enquanto família, né? Porque é uma família nova que está nascendo. Com a chegada de cada filho, são novas relações também que estão sendo criadas, né, nessa família. Então, acho que tudo isso é importante. Muito obrigada pela presença, gente, de vocês, pela companhia, e até semana que vem. Tchauzinho, obrigada, Cecília, até a próxima. Beijo para vocês, viu? Tchau, gente. Tchau, Tchauzinho. Isabela, boa sorte aí com a pequena, viu? Tudo de bom para você. Beijo. Ô, Dani, só me fala aqui, Tchau. quantas semanas você entrou? Obrigada, gente. Beijo. Nossa Senhora! Chorou. Essa tá animadinha, a gritaria, né? Do tamanhozinho, né? Mas a voz tá alta. Eu entrei na 30ª. Ótimo, maravilha. Eu vou mandar um formulário lá para vocês amanhã, para vocês preencherem só Eu quero saber a idade gestacional de vocês, que eu vou agendar o nosso próximo workshop agora para esse mês, então eu vou pegar só a idade gestacional de vocês lá amanhã e eu vou agendar com vocês. Não, tá ótimo. Tá bom? Passa muito rápido, né? Quando a gente assusta, gente. Nossa. Daqui 2 meses eu tô aqui também com o neném. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Tá bom? Então, beijo, obrigada, viu? Beijo para vocês, gente. Tchau. Beijo.